Olá, começamos agora mais uma aula para o concurso de auxiliar de educação, né, aí para a cidade de Sorocaba, aqui no estado de São Paulo. Essa é a aula número 2, abordando questões de conhecimentos específicos, né, que foram cobrados no edital pela Banca Vunesp. A gente vai abordar questões como forma de preparação para esse concurso de auxiliar de educação. A primeira questão que a gente vai resolver vai ser sobre a resolução número 1 de 2012, né, do Conselho Nacional de Educação, aí o barra CP, né, que quer dizer Conselho Pleno. E aqui então a gente tem que, de acordo com o artigo 3º dessa resolução, um dos princípios que fundamentam a educação em direitos humanos é. Então a gente vai tratar de princípios que fundamentam a educação em direitos humanos, conforme a resolução número 1 de 2012 do Conselho Nacional de Educação, que foi cobrada lá no edital para esse concurso, tá? E aqui a letra A diz que a liberdade é um dos princípios, né, dessa resolução aí, lá no artigo 3º, a liberdade econômica como valor prioritário. Letra B, o pluralismo político partidário nas instituições escolares. Perdão. Letra C, a valorização das tradições religiosas no currículo obrigatório. Letra E, a dignidade humana. E a letra D, a dignidade humana. E a letra E, a meritocracia como base da igualdade social. Então, pessoal, eu formulei questões para a gente abordar a parte de conhecimentos específicos, né? As leis municipais, as normas municipais, os regimentos internos, né? Toda a parte que foi cobrada aí em específico, que não foi cobrada no concurso anterior, eu elaborei questões nos moldes daquilo que a VUNESP costuma cobrar para a gente tratar também sobre esses assuntos, né? Os assuntos que não tem como a gente ter questões anteriores aplicadas em prova, eu formulei para que a gente pudesse abordar também esses assuntos. A resolução número 1 de 2012 do Conselho Nacional de Educação, ela trata, pessoal, da obrigatoriedade da educação em direitos humanos, né, em todos os níveis e modalidades de ensino, orientando escolas e universidades a incluir princípios de dignidade, cidadania, diversidade nos currículos, né? Então vai constar no currículo das escolas também essa parte aí de educação em direitos humanos. Lá, se a gente passar diretamente para a letra da lei, pessoal, para a letra dessa resolução, né, a resolução número 1 de 2012, a gente vai ver o seguinte. Aqui a gente passando diretamente para a letra da resolução, a gente vai ver o seguinte, aqui no artigo 3º, né, que é a educação em direitos humanos, o artigo 3º dessa resolução, em direitos humanos, com a finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios, né, e aqui a gente tem os princípios. E aí, logo no primeiro inciso, a gente tem dignidade da pessoa humana, dignidade humana, né? Então, a dignidade humana é um dos princípios aqui que são tratados na resolução número 1 de 2012, né, do Conselho Nacional de Educação. Então, dessa forma, se a gente voltar para a nossa questão, a gente vai ver que a dignidade humana é o princípio citado no artigo 3º, que também está na nossa alternativa, na letra D, na nossa questão na alternativa D. Então, a alternativa que está em conformidade com o artigo 3º da Resolução número 1 de 2012 é a letra D de dado à dignidade humana. Essa questão, pessoal, bem como todas as outras que a gente vai resolver nessa aula de hoje, eu coloquei nessa apostila de questões comentadas e gabaritadas, tem questões da Banca Vunesp, tem também questões que eu fiz para poder abordar os assuntos que a Vunesp não abordou em provas anteriores, então é um material muito completo para que você possa se preparar nos moldes daquilo que você encontrará no dia da sua prova. Esse material em PDF tem 165 questões, né, abordando língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos, e cada questão é selecionada conforme aquilo que a VUNESP pediu no edital. Né? Então, são questões nos mesmos moldes que você encontrará no dia da sua prova. E eu fiz, pessoal, essa apostila de modo que vai abordar educação e cidadania, né, a relação da escola à sociedade. Eu elaborei questões
dessa parte que foi pedida no edital, educação inclusiva e infantil, né, que trata da parte de educação especial, acolhimento em creche, ludicidade e brincadeiras, né, com a primeira infância, tudo isso tem questões aqui abordando dentro dessa apostila, saúde e segurança, noções de primeiros socorros, né, leis nacionais aí como a Constituição Federal, o ECA, a lei do bullying, a resolução sobre educação e direitos humanos, né, como a gente está vendo aqui, normas municipais de segurança, normas municipais de Sorocaba, né? Aí como o Estatuto dos Servidores Públicos, o Decreto de Estágio Probatório, regimentos escolares, os cadernos número 16 e 18 que tratam do planejamento e orientações pedagógicas. Então, material muito completo, muito específico e selecionado, cada questão é selecionada de forma a te preparar para a prova, tá? O link para que você possa obter esse material está na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo. É só acessar, adquirir e realizar sua preparação através de questões, tá bom? Passamos para a questão número 2. Aqui diz que, de acordo com o regimento das escolas de educação infantil em Sorocaba, é um dos direitos das crianças. Então, a gente está tratando do regimento das escolas da educação infantil na cidade de Sorocaba, né, que se trata aqui do caderno número 16, que foi pedido no edital. Vou fazer essa observação. É um dos direitos das crianças, a gente vai ver aqui que é um dos direitos das crianças lá no caderno 16, né, que trata aí dos regimentos escolares, né, trata das regras de funcionamento das escolas de educação infantil em Sorocaba, lá tudo é tratado nesse regimento, organizando aspectos administrativos e pedagógicos também, né, e aí e também fala da parte dos direitos e deveres da comunidade escolar e dá também orientações para garantir o acolhimento, a convivência e a qualidade do atendimento às crianças na cidade de Sorocaba. E aqui a letra A diz que é um dos direitos, né, previsto nesse regimento, frequentar a escola somente em turnos alterados, conforme a vontade da família. É a letra B, ser mantida em sala separada durante o período de acolhimento inicial. Letra C, expressar seus sentimentos em um ambiente seguro, aconchegante e livre de discriminação. Letra D, receber instrução exclusivamente teórica, priorizando disciplina e o silêncio. E letra E, ter acesso irrestrito aos dados pessoais e escolares dos colegas. Então, pessoal, o regimento das escolas de educação infantil de Sorocaba, o caderno número 16/2023, né, em seu artigo 36, ele estabelece uma série de direitos das crianças, né, entre eles expressar seus sentimentos, né, como a gente vai ver lá, ser acolhidas em um ambiente seguro, aconchegante e também livre de qualquer discriminação, com respeito à sua individualidade, diversidade, dignidade. Tudo isso é previsto lá no Regimento das Escolas de Educação Infantil de Sorocaba, no caderno número 16/2023. Se a gente for até esse caderno, a gente vai ver aqui no artigo 36 que as crianças, além do que estiver previsto na legislação, têm direito, e aí a gente vai ver esses direitos aqui que são elencados, né? Tem direito à brincadeira, atenção individual, ambiente aconchegante, até chegar ao inciso 10, que diz que é expressar seus sentimentos. Então, a criança tem direito de expressar seus sentimentos. Se a gente voltar às nossas alternativas, a gente vai ver que a letra C está correta, né? Em um ambiente seguro, aconchegante e livre de discriminação. Tudo isso está previsto, né? Aqui no artigo 10, no inciso 10 até o inciso 13, né? Tudo isso está falado aqui, que a criança tem o direito de usufruir de um ambiente apropriado, incentivado ao desenvolvimento infantil, livre de discriminação, constrangimentos ou intolerância. Tudo isso está previsto aqui. Então, a alternativa mais condizente com esse artigo 3º, com esse artigo 36, perdão, do caderno 16 de Sorocaba, é a alternativa C, de casa. A letra A, pessoal, ela diz que frequentar escola somente em turnos alternados conforme a vontade da família. Está errado. O regimento não prevê a escolha livre do turno pela família, né? Mas sim um atendimento conforme a organização da rede e das vagas que estão disponíveis. Então, está errado essa afirmação.
A letra B dizia o seguinte, que ser mantida em sala separada durante o período de acolhimento inicial, está errado. O regimento ele garante atenção especial durante o acolhimento inicial da criança, né, durante o ingresso da criança naquela instituição, mas não determina a separação dessa criança de forma isolada. Pelo contrário, a criança ela deve ser integrada às demais crianças desde o início. Então está errada aqui a letra B. Letra D. Receber instrução exclusivamente teórica, priorizando a disciplina e o silêncio, está errada também. A educação infantil ela é baseada na ludicidade, na interação, né? Movimento e expressão, e não na priorização de silêncio ou instrução instrução teórica exclusiva, né? Pelo contrário, está errada a letra D. A letra E diz que ter acesso irrestrito aos dados pessoais e escolares dos colegas. Está errado, pessoal. O parágrafo único do artigo 36, ele garante a confidencialidade das informações pessoais e escolares, inclusive entre os próprios alunos. Então, informações pessoais são confidenciais. Se a gente for aqui no artigo 36, a gente vai ver aqui no parágrafo único que é garantido às crianças a confidencialidade das informações de caráter pessoal ou escolar, registradas e armazenadas em seu prontuário, salvo em casos de risco ao ambiente escolar ou em atendimento a requerimento de órgãos oficiais competentes. Então, o parágrafo único do artigo 36 do caderno número 16/2023, ele garante a confidencialidade das informações pessoais e escolares da criança. Então, está errada a letra I. E dessa forma, a alternativa correta, né, que está em conformidade com o artigo 36 do Regimento das Escolas de Educação Infantil de Sorocaba, do caderno número 16/2023, é a letra C de casa. Questão número 3. Agora a gente vai tratar, pessoal, da Lei Municipal número 3.800/91, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da cidade de Sorocaba. Aqui diz que, conforme a Lei número 3.800/91, o sistema de capacitação profissional compreende, entre outros, um programa que tem por objetivo preparar os candidatos para o exercício das atribuições de seus cargos, entregando-os à estrutura organizacional. Trata-se de programa D. Letra A, atualização. Letra B, desenvolvimento. Letra C, capacitação básica. Letra C, especialização técnica. E letra E, orientação funcional. Então, pessoal, essa questão, a questão número 3 da nossa aula de hoje, ela trata da Lei Municipal número 3.800/1991 de Sorocaba, né, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, né, que estabelece todo o regime jurídico dos funcionários da Prefeitura de Sorocaba, né, com normas, direitos, deveres, cargos, formas de ingresso, estágio probatório, estabilidade, férias, licenças, né, penalidades e também as regras de conduta no serviço público municipal, nas regras de conduta no serviço público de Sorocaba. E aí, sabendo disso, entendendo que a Lei 3.800/91 trata do Estatuto dos Servidores Públicos de Sorocaba, né, a gente tem que entender que lá no artigo 63 dessa Lei 3.800/91, né, descrito lá são descritos programas que têm como finalidade, que têm por objetivo a preparação, a capacitação do servidor para atuar na Prefeitura de Sorocaba, né? E o sistema de capacitação profissional é um dos componentes do desenvolvimento funcional dos servidores que está previsto lá. Então, esse sistema, pessoal, esse sistema de capacitação profissional previsto na lei, no Estatuto dos Servidores Públicos de Sorocaba, ele compreende 4 programas, tá? Sendo o primeiro deles a capacitação básica, como a gente vai ver direto na letra da lei, né? Que visa justamente preparar os candidatos para o exercício das atribuições de seus cargos e integrá-los à estrutura organizacional. E aí, se a gente passar diretamente para a Lei 3.800/91, que é o Estatuto dos Servidores de Sorocaba, a gente vai ver aqui no artigo 63 que o sistema de capacitação profissional
que é regulado por decreto executivo, deverá garantir constante capacitação profissional e aperfeiçoamento do funcionário, né, da Prefeitura de Sorocaba, a partir dos seguintes programas. E aqui é descrito a capacitação básica, aqui na linha A, aí depois é descrito aqui na linha B, atualização, né, que vai consistirá em cursos e treinamentos para manter o servidor atualizado, né, em relação aos conhecimentos, métodos e técnicas necessárias para o exercício de seu cargo. Tem capacitação básica, atualização, aperfeiçoamento e especialização, e também de desenvolvimento pessoal. Então, são esses 4 programas que estão compreendidos dentro do sistema de capacitação profissional da Prefeitura de Sorocaba. E isso está previsto no artigo 63 aqui do Estatuto dos Servidores Públicos de Sorocaba, tá? E aí, se a gente voltar para a nossa questão, se a gente voltar para a questão e ver o comando da questão, né, a questão pedia um programa que tem por objetivo preparar os candidatos, né, fazer uma preparação inicial quando o funcionário entra na prefeitura para o exercício daquele cargo que ele foi nomeado, né, integrando a estrutura da organização. Esse programa é o programa previsto no artigo 63 como capacitação básica, né? É o programa de capacitação básica. Se a gente voltar aqui, a gente vê que a capacitação básica ela consiste na preparação do candidato, né, para o exercício das atribuições de seus cargos, transmite os conhecimentos, os métodos, as técnicas, né, as habilidades necessárias, integra na organização, né, da prefeitura, devendo ser aplicados igualmente aos servidores que integram os quadros da municipalidade. Então, o programa de capacitação básica, ele é o programa que descreve corretamente aquilo que o enunciado da questão pede, tá bom? Então, a alternativa correta para a questão número 3 é a letra C. Agora a gente passa para a questão número 4, né? Que aqui diz que, segundo o caderno de planejamento número 18, agora a gente vai tratar do segundo caderno que foi pedido no edital, o caderno de planejamento número 18 da Secretaria de Educação de Sorocaba. A educação em período integral tem como finalidade, letra A, reforçar exclusivamente os conteúdos cognitivos por meio de aulas no contraturno. Está errada a letra A, pessoal. A proposta de educação em período integral, de escola em período integral, ela vai além do conteúdo cognitivo, né? Ela contempla também o ser humano de uma forma integral, multidimensional, né? Ela não se resume aqui aos conteúdos cognitivos, né? Por meio de aulas no contraturno. Está errado. Letra B. A proposta da educação em período integral tem como finalidade ampliar o tempo de permanência do aluno na escola para reduzir a evasão escolar. Está errado, pessoal, porque embora a ampliação do tempo escolar ela possa impactar positivamente na questão da evasão escolar, né, da criança fora da escola, a criança que não está frequentando a escola na frequência que deveria, esse não é o objetivo central, né, descrito lá no caderno. No caderno número 18 é tratado, né, aqui a gente tem aqui na página 104 do caderno número 18, né, aí de Sorocaba, caderno de planejamento número 18, aqui é tratado do ensino integral. E não o tempo de permanência da escola não é o objetivo central descrito no caderno nessa parte aqui que trata do ensino em período integral. Então, está errada a letra B. Não é ampliar o tempo de permanência da escola do aluno na escola e para reduzir a evasão escolar, apesar de ajudar, né? Se o aluno fica mais tempo na escola, reduz também a evasão escolar. Letra C. Garantir uma formação centrada na avaliação de desempenho e na produtividade escolar. Está errado, pessoal. O foco não está na produtividade, né, ou desempenho individual, mas na formação humana integral. Então, a formação, o ensino em período integral, ele vai trabalhar diferentes aspectos da formação humana integral, né? Não é só no desempenho pessoal, na produtividade escolar. Letra D. O ensino integral ele tem como finalidade promover o desenvolvimento do estudante em todas as suas dimensões, ampliando vivências e aprendizagens.
Aqui está correto, pessoal, é isso mesmo. Essa alternativa ela expressa com finalidade, né, com fidelidade a finalidade apresentada na página 104 lá do caderno número 18, né, que fala do desenvolvimento amplo e integral dessa criança, né, com ênfase em experiências e aprendizagens significativas. Então, a proposta do ensino integral é desenvolver integralmente o estudante em vários aspectos, né, o seu desenvolvimento de forma geral. E aí, a alternativa D é a alternativa correta. Então, para que você leia com mais calma, pessoal, está na página 104, tá? Lá do caderno número 18, que fala aqui quanto ao ensino integral. Página 104 do caderno número 18. E a letra E diz que priorizar atividades recreativas desvinculadas do currículo escolar oficial. Está errado, pessoal. As atividades recreativas elas fazem parte da proposta, né? Mas elas devem estar integradas ao currículo e aos objetivos pedagógicos, né? E não desvinculadas, como diz aqui a alternativa. E aí, portanto, a alternativa E está errada. É a alternativa correta, que está condizente com aquilo que está destacado lá no caderno número 18 de planejamento aí da Secretaria de Educação de Sorocaba, é a letra D de dado. Agora a gente vem para a questão número 5, também tratando aqui do caderno de planejamento número 18 da Secretaria de Educação de Sorocaba. Aqui diz que o plano de desenvolvimento individual, agora a gente vai tratar do PDI, o plano de desenvolvimento individual. O que é, né? Letra A. É um documento exclusivo da equipe gestora, elaborado apenas com base em avaliações psicopedagógicas externas. A letra B diz que é uma ferramenta voltada ao planejamento coletivo da escola, sem foco individualizado. A letra C diz que é obrigatória apenas para estudantes com laudo médico, que comprove deficiência permanente. A letra D diz que o PDI é um instrumento de planejamento centrado no estudante, envolvendo diferentes atores da comunicação escolar, com ou sem laudo médico. E a letra E diz que o PDI é uma ficha de registro de desempenho trimestral de uso interno do professor de apoio. Então, o que é o PDI? O Plano de Desenvolvimento Individual previsto no caderno número 18 da Secretaria de Educação de Sorocaba. Então, o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, né, conforme o caderno 18 aí de Sorocaba, pessoal, é uma ferramenta de planejamento centrado no estudante, né, é uma ferramenta de planejamento centrado no estudante. Aqui, como está já dizendo aqui a letra D, né, que é uma ferramenta de planejamento centrado no estudante, que orienta as ações do professor e também orienta as atividades escolares, considerando tanto as potencialidades quanto as barreiras de aprendizagem, né? É previsto também na Lei Brasileira de Inclusão, esse plano de desenvolvimento individual, né? E em normas de educação especial. Também esse documento, esse PDI, esse plano, ele é previsto também na Lei Brasileira de Inclusão e também em documentos aí, em normas de educação especial. Esse PDI, pessoal, esse plano, ele deve ser construído de forma colaborativa, deve envolver a família, a equipe escolar, profissionais de apoio e também o próprio estudante sempre que for possível. Esse PDI ele é destinado há alunos que necessitam de adequações curriculares, né? Como apoio ou auxílio em atividades de vida diária, né? Esse plano ele funciona como instrumento de inclusão e acompanhamento personalizado. Então ele vai acompanhar de forma personalizada, individualmente, né? Como fala aqui, plano de desenvolvimento individual. Ele vai acompanhar de forma individual. Esse plano, pessoal, ele é previsto lá na página 136 e 137, tá? Do caderno número 18. Então, plano de desenvolvimento individual, tá tudo detalhado lá na página 136 e 137 do caderno para você ter essa orientação. E aí, dessa forma, a gente tem que a alternativa correta para a nossa questão, que descreve corretamente aquilo que se trata do PDI, plano de desenvolvimento individual, é a letra D de dado, tá? E aí a gente termina aqui a nossa resolução de questões, onde a gente resolveu 5 questões, pessoal,
sobre os cadernos de planejamento aí, né, da Secretaria de Educação de Sorocaba, caderno 16, caderno 18. A gente também resolveu uma questão quanto ao Estatuto dos Servidores Públicos da cidade de Sorocaba. A gente resolveu questões também. A primeira questão foi quanto à resolução número 1 de 2012, que foi pedida. Então a gente passeou aqui pelo edital resolvendo questões formatadas aí de forma a te preparar para esse concurso, tá? O material completo, com todas as alternativas comentadas e gabaritadas, tudo comentado para te preparar, está na nossa apostila de questões comentadas e gabaritadas para esse concurso de Sorocaba, que eu vou deixar na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo. Essa apostila em PDF você vai poder adquirir e realizar a sua preparação através dessas questões, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se inscreva no canal para receber as próximas aulas que eu farei para esse concurso. Deixe seu gostei no vídeo e até uma próxima aula.